O livro de Lee Strobel, The Case for Heaven, Em Defesa do Céu, traz a premissa de que, na morte, os mortos permanecem vivos em algum tipo de existência consciente, tendo como parte da prova as experiências de quase morte. Um exemplo, outra menina que teve uma experiência de quase morte durante uma cirurgia cardíaca disse que encontrou seu irmão na vida após a morte, o que a surpreendeu, pois ela não tinha irmão. Quando voltou à consciência e contou a seu pai, ele revelou a ela pela primeira vez que ela de fato tinha um irmão, mas ele havia morrido antes de ela nascer. Strobel luta, no entanto, para harmonizar a ideia de vida após a morte com o ensino bíblico de que somente quando Jesus voltar, os fiéis receberão a sua recompensa. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é Estudo Adicional. A Palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento e no estudo de hoje nós ampliaremos ainda mais o nosso conhecimento sobre o grande conflito. Que influências espiritualistas Satanás usa? Que papel tem a mídia para promover estes ensinamentos diabólicos? Como você compartilharia sua fé com alguém que perdeu um ente querido e acredita que essa pessoa foi para o céu? Então, o que é apropriado dizer nessa situação? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí. Compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler agora o texto que está escrito na Palavra de Deus. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a sua voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os virmos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. O espiritualismo faz parte do esquema do maligno para promover a teoria diabólica de que somos deuses e que podemos viver sem Deus. Sendo assim, ele é um artifício para manter a humanidade do lado do mal no grande conflito. Para promover o espiritualismo, Satanás mudou a definição bíblica de morte e o ensino bíblico sobre a natureza da humanidade. Essas falsas doutrinas estabelecem as bases para o ensino espúrio de que somos eternos e indestrutíveis e que continuamos a existir mesmo após a morte. Como consequência, esse engano abre a porta para a perigosa crença de que após a morte podemos continuar a nos comunicar com outras pessoas e até mesmo com seres angelicais. O movimento do iluminismo europeu empreendeu uma extensa e árdua batalha no intuito de eliminar todas as manifestações do espiritualismo associado à era medieval e que englobava inclusive a prática de comunicação com os mortos. Misericórdia, Senhor! Apesar dos esforços do movimento, este não obteve sucesso na empreitada. De acordo com a profecia bíblica, acredita-se que o espiritualismo se intensificará consideravelmente entre os seres humanos nos tempos finais, preparando a humanidade para o último grande engano preparado por Satanás no grande conflito. É por isso que o povo de Deus é chamado a proclamar à humanidade a verdadeira natureza e as intenções do espiritualismo, bem como os ensinamentos bíblicos sobre a natureza humana, a natureza da morte e a verdadeira esperança da humanidade que não se baseia
na noção errônea de que existe uma alma imortal, mas na certeza da ressurreição que é oferecida por intermédio da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. O estudo desta semana que passou centralizou em 3 grandes temas. Primeiro, a verdadeira essência e intenções do espiritualismo no contexto do grande conflito. Acredite, a essência é enganar a humanidade para que ela se envolva com as forças demoníacas. Segundo, a Bíblia ensina que os seres humanos são unitários e integrados, pois a primeira morte é comparada a um sono temporário, enquanto a segunda morte representa a extinção completa, o que é também o sentido bíblico no conceito de perdição. Terceiro, a verdadeira esperança que a palavra de Deus nos concede é a ressurreição do ser humano inteiro em um relacionamento eterno com Deus. O espiritualismo moderno se refere à crença de que a morte não é o fim da existência. Em vez disso, ele afirma que o espírito sobrevive como uma alma etérea, imaterial, eterna e imortal. Após a morte, essas almas ou espíritos continuam a se desenvolver e evoluir, avançando para outras dimensões e níveis de existência e conhecimento. Os seres humanos que ainda estão em seus corpos podem entrar em contato com esses espíritos que partiram, pedindo ajuda e orientação. Os contatos podem ser feitos por intermédio de médiuns. Essa prática foi proibida por Deus. Levítico 19, verso 31, 20, 27 e Deuteronômio 18, versos 10 e 11. Isaías expressou muito bem a perspectiva bíblica sobre este tema. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que xirileiam e murmuram, acaso consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. A imortalidade da alma foi o fundamento da filosofia grega, especialmente no pitagorismo, platonismo, aristotelismo, platonismo médio e o neoplatonismo. O maniqueísmo e o gnosticismo também se baseiam no mesmo conceito. Tragicamente, por meio de um secretismo com a filosofia grega, o cristianismo também foi influenciado com o conceito errôneo e antibíblico da imortalidade da alma. Que eu e você possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, expandir a nossa mente e o nosso conhecimento com relação a estes temas que foram apresentados e que eu e você possamos ter uma sexta-feira de bênçãos dobradas sobre a nossa vida. Vamos orar! Deus bendito, Senhor, nós queremos te agradecer pelo estudo que foi realizado em nosso canal durante toda esta semana. Nos dê uma porção dobrada de Teu Santo Espírito para que possamos compreender, Senhor, todos os temas envolvidos com o espiritualismo e que o diabo não tenha poder de nos enganar. Nos dê uma sexta-feira de bênçãos dobradas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!